Queridos irmãos e irmãs, quem veio à missa na semana passada deve estar percebendo que o Evangelho é muito parecido com o da semana passada. Semana passada, Jesus estava com os discípulos e ele fez pela primeira vez o anúncio da paixão. O Filho do Homem vai ser entregue às autoridades, eles vão julgá-lo, matá-lo e ele ressuscitará no terceiro dia. São Pedro não gostou do que ouviu, chamou Jesus no cantinho e falou: não, Senhor, não vai acontecer isso não. Aí Jesus deu um puxão de orelha no Pedro: Pedro, vai para trás, Satanás, você não pensa igual a Deus, você pensa igual aos homens. Não foi isso que aconteceu semana passada? Hoje é a mesma coisa, só que hoje é uma diferença. Jesus estava com os apóstolos sozinhos. Jesus queria insistentemente que eles aprendessem quem ele era e qual era a missão que ele tinha recebido do Pai entre nós, a humanidade. Só que os apóstolos eram pessoas como todas as outras da sua época. Eles não tinham diferença. Jesus não escolheu aqueles que eram mais espertos, mais capacitados, mais formados. Não, escolheu pessoas comuns. E depois de anunciar hoje, pela segunda vez, a sua paixão, morte e ressurreição, os apóstolos já nem perguntaram mais ou nem falaram nada, porque já tinham visto o puxão de orelha que São Pedro tinha levado. Então, vieram conversando sobre outras coisas. Mas Jesus deve ter ouvido o que eles estavam falando. Porque quando chegou em Cafarnaum, a primeira pergunta que Jesus fez para eles era: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Eles ficaram quietos. Provavelmente já tinham entendido que tinham pisado na bola com Jesus, porque no caminho tinham discutido entre eles quem era o maior. A cabeça dos apóstolos era aquela de que Jesus, enquanto Messias, o Filho de Deus, aquele que era ungido, o que veio para ser o Salvador, era aquele que tinha poder, glória, fama, status. Então eles também queriam privilégios, queriam ser honrados, queriam ter participação na glória que eles carregavam nas ideias deles. Vocês não lembram uma outra passagem bíblica que a mãe de dois apóstolos, chamados filhos de Zebedeu, chegou para Jesus e disse: Mestre, deixa que os meus filhos sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Será que ela falava da cruz? Certamente que não. Ela estava pensando no trono, no poder, glória, tudo aquilo que o mundo muitas vezes apresenta como sendo objetivo da vida do ser humano. No entanto, Jesus estava constantemente conversando com os apóstolos para que eles entendessem que a sua missão não era aquela que estava na cabeça deles e nem do povo, mas era a missão que ele havia assumido do profeta Isaías, que nós ouvimos na semana passada, o servo sofredor, e que hoje, na primeira leitura do livro da sabedoria, vai trazer de novo a mesma dinâmica. Aquele que carrega nos ombros os nossos pecados, aquele que sofre para nos salvar. Queridos irmãos e irmãs, na época de Jesus, não eram só os apóstolos e aqueles que acreditavam em Jesus que esperavam o Messias. Toda a comunidade judaica, todas as pessoas esperavam o Salvador, mas cada um entendia de uma forma diferente. Alguns entendiam que o Messias, o Salvador, viria como um general, um soldado com sua espada, que estaria à frente de um exército para libertar o povo do domínio dos romanos, que dominavam ali naquele momento na Palestina, em Israel. Outros achavam que, por conta da profecia feita a Davi, que o Messias seria o filho dele, nasceria e seria colocado num berço de ouro, alguém da dinastia
da corte real. Ora, a gente sabe que Jesus não era nenhum e nem outro. Se alguém falar que Jesus pegou numa espada para poder se defender ou atacar alguém, não deve estar lendo direito a palavra de Deus. Não vi, pelo menos até hoje, nenhuma passagem bíblica que Jesus tenha pegado numa arma para atacar ou se defender. Nem mesmo foi colocado num berço de ouro quando novinho. Quando vai chegando o Natal, a gente já prepara na nossa casa, na igreja, a árvore de Natal, o presépio. E onde que o menino Jesus é colocado? Deixa eu ver, eu acho que as crianças devem saber. Você sabe onde o menino Jesus é colocado no Natal? No presépio? Sabe, mas você não está entendendo o que eu estou perguntando, né? É isso que você diz. Deixa eu ver. Você sabe onde o menino Jesus é colocado quando ele era bebê? Não? Você sabe? Acho que vocês estão tudo com vergonha. Já sabe? Eu vi alguém soltando para você. Ah, tem uma moça que atrás que sabe. O menino Jesus, quando nasceu, foi colocado aonde? Ah, como o microfone, eu sou surdo, eu preciso de ouvir o microfone. Na manjedoura. Muito bem, na manjedoura. É tão bonitinho o meu presépio, né? O menino Jesus colocado lá na manjedoura. Mas tem um detalhe: a gente fala manjedoura com a boca cheia, a palavra bonita, doce, que nos lembra o Natal, nos lembra coisas boas. Mas sabem o que era a manjedoura? Um coxo. Quem tem vaca, quem cuida de animal na fazenda, sabe o que é um coxo. O coxo é o quê? É o lugar onde os animais comem. Ali tinha água para o menino Jesus tentar, não é porque eles arrumaram para ele ficar numa caminha macia, porque era a comida dos bichos, comida dos animais. O menino Jesus nasceu numa gruta, aonde não tinha lugar para ele, na pensão, na hospedaria. E aí Maria e José foram ter o menino na gruta onde estavam os animais. E colocaram o menino naquele bercinho que não era de ouro, mas era o lugar onde os animais comiam. Portanto, aqui a gente percebe qual a diferença daquilo que passa na cabeça do ser humano e daquilo que é o plano de Deus. O plano de Deus foi justamente se rebaixar para nos elevar. Mas muitas vezes a gente quer se elevar por si só, sem a humildade, sem a presença de Deus, sem a graça do Senhor. É aí que a gente via os pés pelas mãos. É preciso a gente não ter o exemplo dos apóstolos na mesa de hoje, que discutiam quem era o maior, o mais esperto, o mais inteligente, o mais rico, o mais sábio. Mas Jesus vai falar para eles: quem quiser ser o maior, seja humilde, aquele que serve a todos. E para confirmar aquilo que ele falou, Jesus chama uma criança no meio deles, dá um abraço na criança e diz: quem acolher a mim, quem acolher essa criança, estará acolhendo a mim. A criança faz a gente pensar no quê? Na inocência, no sonho, na singeleza, na doçura. Falar da infância, a gente pode falar para nós mesmos quando a gente lembra da nossa infância, é falar de coisa boa. Mas Jesus vai além das características da criança. Quando ele coloca uma criança no meio dos apóstolos, ele não está colocando só a mendice da infância. Jesus está colocando uma pessoa que na época dele, no lugar onde ele vivia, não tinha nem direitos e nem deveres. A pessoa só era considerada cidadã a partir da adolescência. Enquanto criança, não tinha direito nem dever. Então era o último dos últimos. Quando Jesus abraça uma criança, ele está indo ao encontro daqueles que ninguém dava nada por eles, que não eram considerados aqueles que eram realmente os últimos.
mostrando para nós e nos dando também muito conforto ao percebermos na nossa fraqueza, na nossa limitação, que nós também estamos no meio dos últimos, que nós também precisamos de Deus, e que Deus não vira o rosto para nós, Deus não esquece da gente, assim como Ele apresentou a criança, Ele vem também para abraçar cada um de nós, para que a gente não só seja destinatário do seu amor, mas também que a gente aprenda o modo de Deus agir para colocarmos em prática na nossa vida. Esse era o objetivo de Jesus em ensinar os apóstolos, que eles aprendessem o jeito de Deus agir, e não o jeito do ser humano, muitas vezes o jeito torto, o jeito errado. É por isso que São Tiago, na segunda leitura, vai apresentar uma conduta que deve ser evitada para poder a comunidade cristã ser um sinal da presença de Deus. Porque Deus, estando presente no nosso coração, vai nos promover a fraternidade, ao querer bem, à reconciliação, ao diálogo. E se nós, ao contrário, estivermos voltados para conflitos, vaidades, disputas, deixa eu ver se as palavras que eu vou falar são compreendidas por vocês. Mexerico, não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Fofoca, conversa fiada, tudo aquilo que diminui o outro, diminui a gente mesmo, isso tira o testemunho nosso da presença de Deus. Alguém que vê uma pessoa agindo, atacando o outro, falando mal do outro, vai duvidar que aquela pessoa realmente esteja com Deus no coração. Por isso a nossa responsabilidade de decidir por coisas boas para que o nosso testemunho seja realmente de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Queridos irmãos e irmãs, que hoje nós sejamos também como os apóstolos, aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas que a gente não fique em silêncio, que a gente reflita, acolha e que ela possa fazer parte da nossa vida, e que nós possamos também olhar pelos outros, olhar para aqueles que precisam, pois Deus espera de nós que sejamos transmissores dele no nosso mundo. Jesus chama uma criança, porque certamente, assim como os apóstolos não entenderam a primeira vez e não escutaram a segunda vez, quem sabe por um gesto concreto eles não percebessem. E a gente sabe que as palavras muitas vezes entram pelo ouvido e saem pelo outro. Eu mesmo, às vezes dá vontade, não estou falando de vocês não, mas dá vontade no final da missa chegar lá atrás na hora de discutir e falar assim: você lembra do que o padre falou? Mas sabe por que eu não faço isso? Porque nem eu consigo falar a mesma coisa que eu falei na hora do domingo. Então seria maldade esperar de vocês que vocês repetissem aquilo que eu falei. Nem eu dou conta de repetir. Às vezes a gente guarda uma coisa, outra, um exemplo, uma comparação, mas guardar tudo da mesma forma que o Paulo falou é impossível. Mas, vamos supor, primeira vez que eu venho aqui, estou subindo os degraus, levo um tropeção e caio. Se eu voltar daqui um ano, o padre que caiu no altar, todo mundo vai lembrar. Agora, o que eu falei no dia que eu caí? Ninguém vai saber o que eu falei. Ou as palavras, elas se perdem, elas somem, mas os gestos ficam registrados na mente, registrados no coração. O que Deus espera da gente é que a gente também registre com nossos gestos o coração daqueles que nós convivemos, não caindo na escada, mas com coisas boas, com gestos bons, com palavras boas, fazendo o que Jesus Cristo fazia. Que Deus nos ilumine, nos fortaleça e que nós possamos ser sempre fiéis à sua palavra. Que assim seja. Amém. De pé, professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai, todo